Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Nessa semana, vamos iniciar mais um estudo, uma lição que tem por tema Atravessando o Mar Vermelho. Nessa semana, teremos esse tema para trabalhar, mas hoje, especificamente, no domingo, falaremos sobre a Páscoa. Você sabe o que é a Páscoa? Então, primeiro vamos aqui aprender o nosso versinho, que se encontra em Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 29, que diz assim: Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como se estivesse em terra seca. Nossa, esse versinho de hoje é bem fácil. Então, eu vou colocar um desafio para vocês. Todos os dias, quando você for assistir a nosso estudo, você vai ter que relembrar esse versinho, para que no sábado você esteja preparado para falar ali com seus coleguinhas, com a sua professora e na sua apresentação, tá bom? Combinado? E na semana passada, não sei se vocês lembram, mas iremos relembrar, tivemos uma lição com o tema Um Rei Teimoso. Vocês lembram, quem é esse rei? Nessa historinha, nós vemos que Deus foi muito paciente com esse rei. Sabe o que ele fez? Ele não deixava o povo de Israel sair para adorar o nosso Deus. E sabe o que ele fez? Nosso Deus, mesmo sendo paciente, ele também é justo. Então, e também ele castiga aqueles que não obedecem. E sabe o que ele fez? Ele enviou 9 pragas. Só que na lição passada nós vemos apenas 8. E hoje nós iremos ver a 9ª praga que Deus enviou para aquele rei muito teimoso. Sabe o que ele fez? Ele falou assim para Moisés dizer para ele. Falou assim: hoje, à meia-noite, todo primogênito do Egito, até os animaizinhos daquele Egito, os primogênitos, eles iriam morrer. Sabe por quê? Pela teimosia daquele rei. Então, você não pode ser teimoso, porque Deus, ele está vendo tudo o que você faz. E se você for teimoso, o que é que pode acontecer? Você também pode ser castigado. Então não podemos ser teimosos, tanto com o papai, com a mamãe, ou até mesmo com nossos professores e nem com os nossos coleguinhas. Devemos respeitar a todos. E ali aquele faraó, ele não ligou muito para o que Moisés falou que Deus tinha mandado ele dizer. E sabe o que ele fez? Ele nem ligou. Então, Deus pensou assim: não, mas eu tenho que livrar o meu povo. E os israelitas, eles ficaram muito preocupados. Nossa, como é que a gente também vai salvar nossas crianças? Mas só que Deus, ele deu uma missão para essas famílias. Sabe? Ele falou assim pro papai: você vai, procura uma ovelha do seu rebanho e você tem que matar ela. Exatamente. Aí ele falou assim, deu as instruções para ele. Você vai pegar o sangue, passar na porta. Sabe por quê? Porque naquela noite, Deus enviaria um anjo que ele mataria os primogênitos. Mas para não acontecer com os filhos de Israel, ele fez com que um plano de salvação, digamos assim. Vocês entendem, não é? Então ele falou assim, vai e passa o sangue sobre a porta. Ele deu uma missão para as mamães também. Sabe o que ele mandou elas fazer? Ele falou para elas fazerem um pão. Só que um pão um pouco diferente desses que nós comemos. Um pão sem fermento. E pediu para que ela também fizesse um chá amargo, digamos assim. Aí, durante a janta, eles estavam lá comendo. Será que eles estavam falando, conversando como normalmente nós fazemos? Não. Sabe por quê? Porque eles estavam com medo também. Eles pensaram, nossa, será que Deus realmente vai... Será que nossas crianças realmente serão salvas? Mas sabe o que aconteceu? Enquanto eles estavam ali pensando, que eles estavam em silêncio, com medo, eles escutaram um choro terrível, um choro muito alto, que era o choro dos egípcios. Sabe o que aconteceu naquela noite? O anjo tinha passado por ali. E depois que o anjo passou, infelizmente, todos os primogênitos acabaram falecendo. E sabe o que aconteceu com eles? Eles ficaram temerosos. Só que Deus, ele livrou os filhos de Israel. E nada aconteceu com eles. Você acredita? Sabe por quê? Porque eles obedeceram às ordens de Cristo. Exatamente. Quando nós obedecemos a Cristo, nada de ruim irá nos acontecer.
Mas quando nós somos teimosos, deixamos de obedecer o papai ou a mamãe, os professores, sabe o que acontece? Deus, ele também muitas das vezes nos castiga por ser desobedientes. Então, nós não devemos ser desobedientes. E sabe o que significava aquele sangue lá que eles tiveram que passar na porta? Eles acreditavam que era o sangue do Deus vivo. Eles creiam nisso. Por isso que a fé deles os salvou. Então, se nós tivermos fé, Deus também irá nos salvar. Exatamente. Quando estivermos em perigos, nós devemos orar. Devemos falar com Deus. Cruzar nossos joelhos e colocar nossas mãozinhas em posição de oração e falar com Jesus. E Ele vai nos ajudar a sair daquilo que muitas das vezes está nos afetando em nossa vida. E se você quiser saber mais sobre desenrolar dessa história, voltaremos amanhã, tá bom? Beijo!